Dor de estômago. Pode ser gastrite, pode ser refluxo. Uma dor na boca do estômago e uma azia no esôfago. Mas também pode ser infarte. Confunde sim com a pessoa fala, não é nada, eu estou tendo uma dor de estômago, deve ser uma gastrite. Não é, pode ser um infarto. E mais, H. pylori é bactéria que provoca uma sensação de barriga estufada e que é a maior causa de úlcera. Essa bactéria deve ser combatida e erradicada. Como combater esse perigo? Quem vai nos ajudar a responder é o nosso consultor, Dr. Fábio Atuís, cirurgião do aparelho digestivo, e também o Dr. Ricardo Barbucci, que é gastroenterologista. Você tem dúvidas? Aposto que tem. Manda pra cá, usa a hashtag Você no Bem-Estar ou liga pro 4002-2884. Para começar o nosso programa é justamente sobre essa bactéria aqui, a H. pylori, que a gente vai falar. Ela fica no nosso estômago e pode trazer sérias consequências para a nossa saúde. Valéria Almeida vai mostrar. O nosso corpo abriga bactérias do fio de cabelo à ponta dos pés. Mas tem uma intrusa que surge no nosso estômago, se alimenta do ácido dele e pode provocar muito mal para a saúde. Éessazinha aqui, ó, a H. pylori. Em 90% dos casos, ela só provoca uma sensação de estufamento, como quando a gente come alguma coisa que não cai bem. Mas nos outros 10%... Essa bactéria pode causar uma gastrite, que é uma inflamação importante dentro do estômago, que torna-se crônica e muitas vezes se transforma numa úlcera. E é essa bactéria a maior causa de úlcera no ser humano. Desses casos, 1% pode evoluir para câncer de estômago. Por isso que essa bactéria deve ser combatida e erradicada. A gente não diz que ela tem que ser morta, ela tem que ser erradicada do nosso estômago. Para começar, saneamento básico e higiene são as melhores armas contra a H. pylori. Essa vilã é transmitida de uma pessoa a outra pela saliva e através das fezes, que contaminam o solo, a água e os alimentos. Um simples ato de lavar a mão para mexer no alimento é muito importante. O hábito de, depois de usar o banheiro, lavar as mãos é muito importante. Então, a higiene é muito importante. Agora, se mesmo com os cuidados ela invadir seu corpo, é preciso usar medicamentos para acabar com a bactéria. O tratamento é feito com um remédio que diminui bastante o ácido dentro do estômago e dois outros remédios que são 2 antibióticos. Como a H. pylori é resistente e aprendeu a sobreviver aos remédios, desde o ano passado, os antibióticos passaram a ser receitados por 14 dias. De cada 10 que nós tratávamos, só 7 eram erradicados e você precisava fazer um segundo tratamento. E com isso a erradicação passou de cada 10 tratados para mais de 8 ou quase 9 sendo erradicados. Excluir da dieta alimentos gordurosos, ácidos, picantes e com cafeína também ajudam a controlar os estragos provocados por essa hóspede indesejada. Todo esse conjunto de alimentos dificulta o processo de digestão e isso também estimula a secreção do suco gástrico e que pode auxiliar ou aumentar a dor ou aqueles sintomas que o paciente estava referendando. Anota essas outras dicas. Coma devagar, mastigue bem, tome cuidado de não tomar muito líquido durante as refeições, evite bebidas carbonatadas, evite o álcool. Evite os extremos de temperatura, alimentos muito quentes, alimentos muito frios. Coma bem devagar e bem fracionado. Com tudo isso, não há H. pylori que sobreviva. Para quem ficou na dúvida, bebidas carbonatadas são bebidas com gás. Tem uma dúvida no nosso auditório virtual sobre H. pylori. Vamos dar uma olhada. Mayra ou Maíra? Acho que é Mayra. Gastrite causada por H. pylori tem cura? Tem sim. Na verdade, quando a gente tem o H. pylori no estômago, e só para adiantar, 70% da população do Brasil tem Helicobacter no estômago. 70%? De cada 10 brasileiros, 7. Na verdade, no mundo inteiro, 50% do planeta tem H. pylori no estômago. Quanto piores as condições de saneamento básico, mais H. pylori, quanto melhores, menos. Mas sempre quando a gente tem H. pylori no estômago, a gente tem gastrite, né? Quase 100% das pessoas que têm H. pylori têm gastrite. A gente matando, erradicando o Helicobacter, essa gastrite tende a desaparecer. Mas se todo mundo que tem H. pylori tem gastrite, significa que todo mundo que tem H. pylori tem dor? Não.
Uma coisa é a inflamação do estômago, que é a gastrite que o Helicobacter provoca. Outra coisa é a dor do estômago, que essa gastrite pode levar ou não. A grande maioria das pessoas que tem Helicobacter não vai ter nenhum problema sério com o Helicobacter. Não vai ter câncer, não vai ter úlcera. Pode ter dor do estômago associada ao Helicobacter, que, entretanto, eu só consigo diagnosticar se aquela dor é pelo Helicobacter a hora que a gente trata o Helicobacter, mata o Helicobacter e o paciente melhora da dor. Agora, doutor Fábio, tem muita gente que tem gastrite, que sente dor no estômago pela gastrite, que vai tomando omeprazol, por exemplo. A pessoa toma, às vezes até sem receita médica, muita gente. Isso pode, por exemplo, esconder a H. pylori? Na verdade, assim, o que acontece é que se a gente toma um remédio sem o conhecimento do médico, e esse remédio, vamos dizer que eu tenho uma gastrite, eu tomo um antiácido ou tomo um remédio que vai aliviar a minha dor de uma maneira pontual, é claro que a gente sabe que você não vai no médico com qualquer dorzinha que você teve. Mas se isso se torna uma coisa constante, que você tem que tomar um remédio por um período mais prolongado, é necessário sim procurar um médico para saber se a melhor maneira de tratar isso, inclusive para investigar a presença do H. pylori e outras causas mais que poderiam estar causando essa dor. E a Duda quer saber, como é que eu sei se eu tenho H. pylori? Bom, para a gente saber se a gente tem ou não tem H. pylori, tem dois grupos de exames que a gente pode fazer. Uns que dependem de endoscopia, então a gente faz endoscopia, tira um pedacinho do estômago e a gente vê se tem H. pylori ou não naquele pedacinho retirado, na biópsia que é feita. Existem também métodos que a gente chama de não invasivos, que são métodos que independem da realização de endoscopia, embora a gente tenha muito pouca disponibilidade desses métodos no Brasil. Ainda é mais comum no SUS a endoscopia com biópsia, é o método mais invasivo. No Brasil inteiro, o que se faz mais é a endoscopia com biópsia. Mas existe o teste sorológico, existe o teste do assopro, em que o paciente engole um comprimidinho, assopra no saquinho, a gente sabe se tem a bactéria ou não. Existem testes sorológicos na urina, existem pesquisas de Helicobacter nas fezes. Isso tudo dá para ser feito sem necessidade de endoscopia, mas a disponibilidade desses métodos, que a gente chama de não invasivos, é muito ruim. E isso é super importante, porque como a gente falou, nem sempre quem tem H. pylori sente dor, então precisa descobrir para tratar, né? A Mônica, falando em dor, doutor Fábio, está perguntando lá, tem uma dor sempre do lado direito, logo abaixo da costela. O que será? Tem um monte de gente, como a Mônica, que está falando, eu tenho dor não sei aonde, nessa região abdominal, tenho dor aqui, tenho dor ali. O que será? É muito genérico, né? É muito genérico, Mariana. E olha, a posição da dor, ela é muito importante para o trabalho do médico, para o médico identificar o motivo da dor. Então, aonde dói é bastante importante, mas não é determinante. Então, tem pessoas que têm a dor do apêndice do lado errado, que começa a doer de um lado, depois muda de lugar. Às vezes a dor não é nem parada num ponto só. Então, a pergunta da Mônica é a respeito da dor do lado direito em cima do abdômen. Em geral, a dor nessa região, essa região corresponde à região onde está a vesícula biliar. E muitas vezes aqui, mais ou menos? Essa aqui, ó. Tá. Muitas vezes, essa região, quando dói, está relacionado com a vesícula biliar. Porque aí nessa região que a gente, quando palpa, sente a vesícula. Agora, nessa mesma região, está muito perto do estômago, o intestino passa, também tem gases. Olha então, lá onde está o estômago. Olha lá, aqui está desenhado ao lado, mas na verdade é tudo junto e misturado. É tudo muito pertinho. E aí, muitas vezes, a região da dor não é suficiente para definir onde dói. Outra coisa interessante é a dor do intestino. Porque o intestino, ele está no abdômen todo. No abdômen como um todo. E aí, a presença de gás, ou a cólica, a contração, ou a dificuldade de ir ao banheiro, isso tudo pode dar uma dor em qualquer lugar da barriga. A própria endometriose, tão comum nas mulheres, né? Em geral, a endometriose dá uma dor no andar inferior do abdômen, que está representado aqui, quando a gente coloca aqui o símbolo dos órgãos ginecológicos. Um ovário, quando a mulher ovula, tem um pequeno sangramento, pode doer, um cistinho de ovário. A dor em cólica da menstruação, em geral, no andar inferior do abdômen. Mas pode também refletir no andar superior. Nunca está fácil, tá? E, classicamente, a dor do lado direito, embaixo, é a dor da apendicite. Mas também tem apendicite que dói do lado esquerdo, tem apendicite que dói para cima, tem apendicite que dói para levantar a perna. Agora, a dor do apendicite, ela é mais aguda? Ela é uma dor diferente? Porque daí entra as formas da dor, como dói, né? Então,
a intensidade e o tipo da dor vão ajudar o médico a tentar definir o motivo dessa dor. Tipo uma dor enfacada, por exemplo. Uma dor enfacada... É tipo, estão enfiando uma faca, pode ser uma... Ela pode acontecer no apêndice, durante uma apendicite, mas também poderia acontecer num cistinho de ovário, poderia acontecer numa aderência intestinal. Então, mas classicamente a dor enfacada é uma dor que preocupa mais, porque é uma dor de início abrupto, uma dor bastante intensa. Então, a intensidade da dor também é bastante importante. Surge de repente. Sim. E uma dor de fome, aquele buraco no estômago? A sensação de vazio, de buraco no estômago, em geral, é na região mais alta da barriga e no meio, que a gente chama de região epigástrica, que é bem onde está o estômago. Então, a dor da gastrite, da própria efeito do H. pylori, que estávamos falando há um momento atrás, pode estar relacionado com essa sensação de vazio, de necessidade de preenchimento. Pode ser úlcera também, essa dor assim? Pode ser, mas em geral a úlcera tem uma dor mais aguda, mais enfacada. E em queimação? A dor em queimação também é muito comum na região do estômago, é também relacionada com o refluxo, com a acidez, com a azia. Pode subir para aqui, para trás do osso do tórax. Então, eu acho que as pessoas todas percebem que as variáveis são intensas, são muitas. Né? Tem mais um tipo de dor aqui em ondas. Essa tipo dor em onda, Wi-Fi a gente chama de dor incólica. A dor incólica, ela pode ser ginecológica, ou ela pode ser do intestino, ela pode ser do rim, uma pedra do rim, ela pode ser da vesícula biliar. Então, a dor incólica, ela é característica das vísceras ocas. A bexiga, o rim, o útero quando contrai. Então, essa dor em aperto, quando a musculatura se contrai, e ela vem em ondas, ela piora e ela melhora um pouco. Piora. Então, todas essas dores, todos esses sinais são importantes para ajudar o profissional de saúde a definir e entender o motivo da dor. Então, quando você sente isso, é legal você guardar, olha, doutor, a minha dor ela vem em ondas, ela vem mais em tal hora, ela vem mais quando eu faço isso ou aquilo, porque isso ajuda a gente a cuidar de você. Dica do bem-estar, então pega o bloquinho de notas do celular, anota lá que horas vem sua dor, que tipo é essa dor. E falando em hora da dor, tem uma pergunta. Vamos ver aqui a pergunta de quem é agora, do Daniel Cruz. Sentir uma dor no estômago sempre depois das refeições pode indicar algum problema mais sério, doutor Ricardo? Pode. Na verdade, isso é o que a gente chama de dor dispéptica, né? Relacionado com as refeições. Pode ser uma doença benigna, como pode ser uma doença maligna. Você pode ter uma gastrite simples, uma gastrite nervosa, pode ser uma úlcera, pode ser até um câncer de estômago. Eventualmente, também pode ser algum problema relacionado com a vesícula ou com o pâncreas. Quer dizer, a simples dor na região do estômago pós-alimentar não dá o diagnóstico de nada. A gente tem que investigar. Tem que investigar, né? Mas a hora da dor é importante. A gente vai ver aqui agora algumas coisas que estão relacionadas com esse momento da dor. Quando ela acontece, por exemplo, você sente uma dor, aí você come e a dor passa. O que pode ser? Pode ser uma gastrite, que a gente chama de nervosa. Pode ser uma úlcera gástrica, que costuma melhorar, uma úlcera duodenal, que pode melhorar quando a gente come. E uma dor quando você vai no banheiro, dá uma aliviada, doutor Fábio? Olha, a dor de gases, a dor de dificuldade de ir no banheiro, a cólica relacionada à obstipação, quando a gente vai no banheiro, alivia muito. E a dor que te acorda durante a noite? Essa dor normalmente está relacionada com algum problema péptico, ou seja, com a secreção de ácido no estômago. O nosso estômago ele secreta mais ácido durante a madrugada. Que horas, mais ou menos? Mais ou menos entre 2 e 3 horas da manhã. 2 e 3 horas da manhã. Então, essas doenças que dependem da acidez, como por exemplo as úlceras, especificamente a úlcera duodenal, ou mesmo a doença do refluxo, pode piorar durante a noite e o paciente levanta pela dor. E se por ele isso levanta o nome clocking. Pela clocking, que tem a ver com o relógio. Isso. Se ele levanta pela dor, é sinal de que já é um problema mais sério? Isso a gente considera o que a gente chama de sinal de alarme. É um sinal que o paciente deve procurar o médico e ser investigado. Falando em sinal de alarme, vamos ver outros sinais de alerta aqui em relação a essas dores abdominais, para a gente entender um pouco melhor quais são os momentos que a gente precisa ficar bem atento. Uma das coisas é sangue, né? A gente sempre fala aqui, né, doutor Fábio? Sangue nas fezes, por exemplo. E curiosamente, no aparelho digestivo, às vezes o sangue não se expressa daquela maneira bonitinha, vermelhinha, que você fala, claramente é sangue. Então, é claro, se uma pessoa vomitar sangue, ela vai perceber e vai se assustar. Mas, algumas vezes, o sangue que sai do estômago, conforme ele passa pelo aparelho digestivo, ele vai se exteriorizar no cocô,
como um cocô escuro, que nem uma borra de café. Então, um cocô muito escuro, marronzado, bem forte, ele pode estar relacionado com um sangramento alto e é um sinal de alerta, mesmo se você vê o sangue. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre dor no estômago e anti-inflamatório. E mais, dor no estômago também pode ser confundida com um sinal de infarto. Tem muita gente que não desconfia, mas pode ser. A gente volta já para explicar. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Hoje a gente está falando sobre dores aqui na região do estômago, na região abdominal. São dores inespecíficas. Cada lugar de dor, a gente já disse, pode significar uma causa diferente. E tem muita gente que não desconfia, mas uma dor na região abdominal, perto do estômago, também pode ser um infarto. O Dr. Calil está na reportagem que a Valéria Almeida gravou sobre esse assunto e vai contar pra gente que é preciso ficar atento. Quais são os sinais de infarto? Você conhece algum? Dores no peito, formigamento nos braços, que acabam refletindo nos dedos, nas extremidades, dores de cabeça constantes. Dor no peito e formigamento, sem dúvida, são os sinais mais conhecidos como um alerta de infarto. Agora, o que a maior parte da população desconhece é que um problema no coração pode refletir no estômago. Com o Carlos Alberto foi exatamente assim. Ele tem 62 anos e infartou 2 vezes. Nas 2, foi pego de surpresa. Uma dor na boca do estômago e uma azia no esôfago. O primeiro infarto aconteceu enquanto ele dirigia 4 anos atrás. O carro simplesmente parou numa mureta, simplesmente eu apaguei. Já entrei em coma natural, fiquei em coma por 11 dias. Foi o Cabo Lima que salvou a vida dele com atendimento de primeiros socorros. Como ele já estava sendo os batimentos, entrei já com o procedimento de massagem. Em 29 anos de polícia, ele nunca tinha passado por isso. Para mim, a emoção é muito grande. Então, para mim, não tem preço. Só de saber que ele está vivo. Mas, 3 anos depois, o Carlos Alberto quase morreu de novo, com mais um infarto. Comecei a sentir novamente azia. Mesmo azia, na boca do estômago, no esôfago. Eu falei, jamais eu liguei que seria um novo infarto. Aquilo me assustou na hora um pouco, né? Porque eu estava fazendo todo o tratamento direitinho. Uma doença muito traiçoeira que mata muito. A dor clássica que você vê nos livros de infarto, por exemplo, é uma dor em aperto no peito, que parece uma angústia. Mas outras vezes pode a manifestação ser uma dor nas costas, uma dor na região do estômago. Então confunde sim com a pessoa fala, não é nada, eu estou tendo uma dor de estômago, deve ser uma gastrite. Não é, pode ser um infarto. O Carlos Alberto demorou, mas aprendeu. Depois que eu infartei a segunda vez, que foi feito o cateterismo, angioplastia, colocado estente, acabou também de novo o problema da azia. Então eu não sinto nada. Então é o que eu digo, quer dizer, realmente o problema de azia e dor no estômago nem sempre pode estar relacionado ao problema de estômago. Alerta importante. E outro alerta importante é o seguinte, anti-inflamatório. Tem muita gente que toma anti-inflamatório, sente uma dorzinha nas costas, vai lá, compra na farmácia anti-inflamatório, sem receita médica. E aí, o que pode acontecer? A anti-inflamatório é um remédio que a gente tem que usar com muita parcimônia. Existe um senso comum de que o anti-inflamatório, se você tomar junto com leite ou com comida, não vai fazer mal para o estômago. Isso é uma bobagem. O efeito do anti-inflamatório pode causar úlcera no estômago e no duodeno. E aí a gente está falando de anti-inflamatório, pode ser cápsula, pode ser seringa, pode ser injeção, pode ser supositório. Não comer junto com o remédio não é suficiente para proteger. O anti-inflamatório pode atrapalhar na produção de uma substância que se chama prostaglandina, que protege o estômago da acidez e protege o duodeno, e isso pode fazer com que a gente tenha complicações graves, inclusive renais, especialmente em idosos, em pessoas que tomam remédio anticoagulantes, antiagregantes plaquetários e pessoas que têm outros problemas de saúde. Então,
muito cuidado com o anti-inflamatório. Se for possível evitar o uso, deve ser evitado. E isso pode acontecer com um comprimido de anti-inflamatório, às vezes? Pode acontecer com um comprimido ou com uma injeção, com um supositório. Quer dizer, não precisa tomar muitas vezes para ter o problema. Não é dose dependente. É óbvio que quanto mais você tomar, quanto mais potente o anti-inflamatório, quanto maior a dose de anti-inflamatório, maior é o risco. Mas com um comprimidinho de anti-inflamatório até leve, você pode ter problemas de todos esses órgãos que o Dr. Fábio mencionou. Mais perguntas do nosso auditório virtual. Vamos dar uma olhada aqui. A Lúcia. Qual é a diferença entre refluxo e gastrite? Obrigada pela pergunta, Lúcia. A gente vai ver mais uma da Ivanete. A H. pylori pode voltar? Mesmo depois de tomar um antibiótico, de fazer o tratamento? Ivanete, a gente vai responder a sua pergunta e a pergunta da Lúcia também daqui a pouquinho, depois do intervalo. Bem-vindo de volta, a hora do G1 em 1 minuto. Olá pessoal, começou hoje a série de entrevistas do G1 e da Rádio CBN com os candidatos a presidente. Por ordem de sorteio foi entrevistado agora de manhã o candidato Geraldo Alckmin do PSDB. Alckmin propôs reduzir o imposto de renda para as empresas e disse que não vai fazer campanha com Aécio Neves. No G1 tem todos os vídeos para você assistir a entrevista completa. Amanhã será a vez do candidato João Amoedo do Partido Novo. E no Rio de Janeiro, os bombeiros que estão trabalhando no que restou do Museu Nacional depois do incêndio no domingo, encontraram hoje um crânio em meio aos escombros. Esse crânio pode ser de Luzia, que é o fóssil humano mais antigo da América e que ficava no museu. Especialistas agora vão analisar o material para ter certeza. O museu está interditado e a Polícia Federal assumiu as investigações para descobrir as causas desse incêndio. Mari. Tá mesmo. Tomara que seja da Luzia. O Dr. Barbucci estava contando que conhece o paleontólogo que descobriu ela. Olha que coisa incrível. Muito legal, Cauê. Obrigada pelas informações. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Bom dia, tchau, Até mais, tchau, tchau. Vamos ver as perguntas que a gente tinha na internet? Olha lá, a primeira pergunta era: a H. pylori pode voltar mesmo depois de tomar antibiótico? Pode ou não? Pode, mas é raro, é improvável, incomum, e especialmente porque existem alterações imunológicas que fazem com que você tenha dificuldade de pegar de novo o H. pylori. Então, é difícil. É difícil, mas tem gente que continua com sintomas mesmo depois do tratamento. Vamos ver as perguntas aqui que vieram. A da Ivanete veio pelo Fale com a Rede Globo. A da Aline é a seguinte: eu tive H. pylori, fiz o tratamento com a dieta, repeti o exame, não deu mais. Porém, continuo com gastrite e com uma dor no estômago. Pode ter relação com a bactéria? Na sequência, a gente vai ver mais uma pergunta também parecida com essa. Olha lá. Fiz endoscopia, deu gastrite moderada causada pela H. pylori. Fiz o tratamento, ainda não repeti o exame. Continuo sentindo os mesmos sintomas: estufamento, queimação, barriga inchada. A bactéria pode ter resistido? Dr. Barbucci, o que a gente pode dizer? Primeiro que a bactéria, sim, pode ter resistido. Pode ser que não tenha matado o bichinho. Outra possibilidade é que o paciente sente não seja secundário a H. pylori. A gente tem 70% da população do Brasil com H. pylori. Não é todo mundo que vai ter dor de estômago pela H. pylori. É uma minoria que vai ter alguma doença associada a H. pylori. Então isso é interessante, quer dizer, a H. pylori pode ter até morrido com o tratamento, mas você pode ter sintomas causados por outras questões. Exatamente. Agora, na primeira pergunta, a menina já tinha feito o exame e já tinha constatado que não tinha mais H. pylori. Então, provavelmente, ela precisa continuar investigando para entender por que ela continua com esses sintomas, porque certamente é por outro motivo. Vamos ver mais uma pergunta, aquela que a gente chamou no intervalo. Qual a diferença entre refluxo e gastrite? A Lúcia que queria saber. São coisas bem diferentes. Gastrite, para nós médicos, é uma inflamação do estômago. Para o público leigo, gastrite é um sinônimo de dor de estômago. Qualquer coisa a gente chama de gastrite, né? Nem sempre tem inflamação. E nem sempre quando você tem uma gastrite, por exemplo, quando o H. pylori está lá, a gente tem gastrite, isso vai dar sintoma. Refluxo já é outra doença em que o conteúdo do estômago volta para o esôfago e isso gera sintomas no esôfago e, eventualmente, órgãos próximos ao esôfago. São duas doenças teoricamente diferentes, mas que podem coexistir, porque a gastrite, que o povo chama de gastrite nervosa, a dor de estômago sem causa específica, é muito comum na população, e a doença do refluxo também. Quase 20% da população tem gastrite nervosa, quase 20% tem refluxo. E é muito comum a coexistência dos dois. Falando em gastrite nervosa, olha lá a pergunta que tem a ver com isso, ó. Nosso emocional pode realmente causar dor no estômago? Quem é que está fazendo essa pergunta? A Maria Goretti.
Pode, doutor Fábio? Pode. Um dos fatores que interfere nesse equilíbrio entre fatores que protegem o estômago e os fatores que agridem o estômago, um deles é o estado emocional. Quando você está mais estressado, você tem uma tendência a produzir mais ácido, a proteger menos o teu estômago e por isso você pode ter mais sintoma. Outros fatores estão envolvidos, que nós falamos durante o programa todo. Muito bom, obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer, muitas dúvidas. Acho que a gente tem que voltar nesse tema para falar aqui de mais dor abdominal. E olha, você que participou do programa com a gente, muito obrigada também pela sua participação. Vem aí Fátima Bernardes com mais um encontro e a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Se cuida e até lá!